Eu perdi 26 anos que eu não conhecia a Quasa. Então, cada pessoa que conhece a Quasa, com certeza ela vai adquirir uma coisa a mais na sua vida. E foi uma paixão à primeira vista mesmo. Já nasceu importante a Quasa para mim. Eu saía completamente realizada de estar assistindo aquilo. E ao mesmo tempo com muita vontade de estar dançando. Eu sempre tive vontade de trabalhar com a Quasa, mas nunca acreditei que eu fosse um dia estar na Quasa. Na minha história, eu gostaria que a Quasa fizesse parte da minha história. A influência da Quasa na minha vida é tudo. Eu falo que o Henrique Rodovalho fala com Deus. Eu tenho muita saudade do Quasa. Por isso que hoje eu não sou mais bailarino, porque a dança perdeu muito o valor para mim. Para mim, dançar era mais interessante na Quasa. Era um pouco um mito, né? Era uma coisa que parecia que tinha surgido ali do nada, né? A Quasa veio do nada, ou simplesmente veio da cabeça do Henrique. Na época, não era um conceito muito aprofundado, mas eles falavam de uma concentração de muita energia de frequência rádio no universo. E o grupo que a gente veio, né, tinha o nome de Energia. Era o grupo de dança Energia, que a escola chamava Energia. Então, assim, a gente associou ao passado e ao futuro, que estava com todo mundo com muita vontade de trabalhar, muita energia. Em 88, né, quando um grupo de bailarinos resolveram fundar a Quasa, né, e me chamaram para fazer uma montagem com eles, né, de 5, 10 minutos, mas acabou se tornando um espetáculo depois de 1 hora, né, que se chamou Asas. Eles trabalharam um tempo na minha academia, eu cedi para eles durante algum tempo um espaço para eles poderem trabalhar o grupo. Era muito empenho e era uma coisa assim meio mambembe, que a gente se divertia muito, muitíssimo. A gente carregava tudo, o figurino era nossas roupas, então a gente tinha que carregar o nosso, a gente nunca sabia qual que era o figurino, qual que era a roupa, a gente tinha que escrever. A gente carregava tchutchus e bancos. Tinha muita vontade também, por a gente, na verdade, não ter tido um salário, não ter tido um estúdio que a gente pudesse ficar. Quando a gente viajava, a gente dormia em lugares assim inacreditáveis. Então a gente viajava de ônibus naquela época, né? Então a gente chegava na rodoviária, botava o banco, era pra gente tomar um lanche ou ficar só um no banco, todo mundo sentava no banco. Porque às vezes a gente não tinha muito dinheiro para comprar comida, né? E nem maquiagem. A gente saía, eu, Luciane Ederson, aquele salão com os sobretudos da companhia, né? Que eram enormes, com um monte de bolsa, e a gente enchia as bolsas de lanche, né? E maquiagem. Veio o Sob Mesmo Azul, que foi um trabalho muito particular, assim, eu coloco como nosso trabalho mais ousado, assim, e foi um trabalho que misturou com outras linguagens mesmo, assim, diretamente, fotografia, com vídeo, com músicos, teve o processo de improviso, e a gente tentou, de uma certa forma, buscar uma coisa mais nossa, mais próxima da nossa realidade, do nosso estilo de vida, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos. Por todo sempre que eu estive na companhia, a grande maioria das cenas cômicas era feita por mim, pelo Dudu e o Marcilei, né? Eu não entendi, assim, só do fato de eu correr as pessoas riam, assim. Era estranho, eu achava estranho. Esse formato de dança que a gente utilizava, o humor, quadros pequenos, né, que são esquetes. Então isso tudo era também uma nova pesquisa. Imediatamente aquilo conquistou uma plateia. Havia um relacionamento muito facilitador e isso deu uma certa solidez a uma trajetória. A companhia estava num momento precisando muito de um espaço físico, de uma sede, e aí descobrimos o Galpão, procuramos o Carlos Fernando na época, que era o coordenador do NUCAIC. Me interessei muito por esse aspecto, por ser um grupo revolucionário que queria fazer um trabalho que não tinha um local, um absurdo em Goiânia, né? O espaço estava totalmente abandonado, muito sujo, e aí a gente começou um processo de recuperação do local, também sem dinheiro nenhum. Que eu ajudei a pintar aquilo lá, ajudei a limpar, aquele galpão eu ajudei a construir. Quando eles viram, nós tínhamos ocupado tudo. Começou muito com esse processo de ideias, propostas, a movimentação ficava
um pouco, né, assim, era um pouco mais simples, vamos assim dizer, as movimentações, mas as propostas, as ideias que eram mais interessantes, principalmente para a dança. E com o tempo começou a desenvolver mais a proposta de movimento, que hoje isso já é muito forte. À medida que o Henrique foi sofisticando o seu jeito de trabalhar, o público dele pôde ir sendo educado pelo mesmo processo que ele estava sendo educado. O refinamento era compartilhado. E vocês trazem uma proposta extremamente elaborada, onde o humor, onde a competência técnica e a criatividade artística se juntam e transformam a linguagem do corpo. Eu não via um grupão dançando, eu via assim pessoas, assim, e cada uma tinha a sua identidade. A coisa de você saber tirar daquele bailarino o que ele tem de melhor. Isso é uma qualidade, né? Isso é uma marca registrada que eu sempre percebi nele. Cada caso tem realmente sua história, sua particularidade, né, como forma de criação. E eu acho isso até interessante, porque de uma certa forma me ajuda a não, vamos dizer, a saturar ou cansar um pouco, né, o processo. O Henrique tem uma coisa muito desenhada na intuição dele. Ele é muito intuitivo, ele sabe muito bem o que ele quer. Ele sempre conta a ideia do que seria a coreografia e depois partia para coreografar. Muitas vezes ele chega com a coisa pronta, assim, mas ele te dá uma liberdade de estar colocando um pouco mais de você, né, ali, tanto que muitas vezes as pessoas falam assim, por mais que o trabalho seja às vezes em conjunto, tem muita individualidade mesmo de cada um. Por exemplo, Versus era um espetáculo muito, digamos assim, muito forte, muito atlético. Então, ele tirou do Duda o que precisava, ele tirou de mim as coisas mais fortes, ele tirou do Marcilei as coisas mais engraçadas. Aconteceu de nosso trabalho ser reconhecido primeiro fora do país, para depois vir um reconhecimento mais efetivo no Brasil. Foi um estrangeiro, o Dieter, que indicou a gente para o Carlton Dance. Foi quando a Quasa realmente assim, teve um contato maior com os veículos de comunicação e aí explodiu, assim, foi um sucesso. Eu olhava e falava, gente, isso foi feito num lugar do Brasil que eu nunca fui, que eu não sei nada sobre Goiânia, e eu olho esse trabalho e ele é profundamente brasileiro e eu consigo me comunicar profundamente com ele. Dancei no início da companhia até 94. Foi engraçado porque eu percebi uma ex-bailarina se tornando administradora. Eu vejo muito assim na relação de família. Nós somos os filhos, Henrique é a mãezona que está sempre junto, colocando todo mundo embaixo da saia, né? E a Vera e a Ana Paula, aquele pessoal ali que é o pai que está lá fora trabalhando, trazendo o pão por cima da mesa, entendeu? Eu fui descobrindo que eu não gosto muito de dançar, não. Realmente, o meu barato, o meu grande tesão mesmo é estar coreografando, assim. Eu nem gosto também muito de me dançando, assim. Se eu fosse outra pessoa, não me coreografaria. Mas a partir de Versus é que, né, começou de uma certa forma a pensar mesmo num estilo próprio para cada peça. E com isso foi quando aí comecei mesmo assim, a passar mais movimentos para os bailarinos. Mas assim, eu acho muito legal assim, a sacada que ele tem de olhar para você e falar o que ele quer. O Henrique pede um movimento, um braço, que às vezes nem ele mesmo sabe o que é. Ele tem uma imagem, ele tem uma intenção, uma sensação dentro dele. E as pessoas já têm isso muito no corpo dela, né? Os bailarinos. Por eu não gostar de dançar, então eu fico um pouco do lado de fora, assim. Então, acho de uma certa forma, acho que até contribuiu o resultado final da movimentação, que as pessoas falam que parece que são movimentos mesmo de um olhar externo. O Henrique descobre partes do seu corpo que você não sabe que elas existem, assim. De coisas muito pequenas, os movimentos, assim, eles parecem muito estranhos a princípio, assim, eu falo assim, nossa, mas como eu vou mexer isso, não sei o quê. E com o tempo você vai vendo que aquilo é tão orgânico. Então essa desconstrução é que eu acho importante na obra da Quasa, que é a coisa revolucionária e moderna. Se você desconstrói, desconstrói aquilo que está construído, dentro do padrão clássico, né? O gesto cotidiano, ele passa a ser arte. Quer dizer, abraçar uma pessoa é chegar e contornar os braços em torno dela, é o sistema humano normal. O sistema
que da desconstrução é quando você, esse gesto, ele é multifacetado. Então você abraça até de longe. O início do trabalho, do processo do registro foi muito difícil, mas o Henrique reuniu a companhia, o grupo, falou que estava precisando, nós conseguimos superar tudo isso, levamos o registro para o palco, e aí veio de repente a mídia, veio o Mambembe, as pessoas todas gostaram muito. A companhia foi indicada para 5 categorias, conseguiu ganhar as 5, o que foi muito importante para todos da companhia. E é muito forte as raízes e as possibilidades de ação que essa obra abre. E através de elementos brasileiros e mundiais, numa mistura muito singular e única. E até as coreografias mesmo, assim, cada uma especificamente, vê que é quase uma coxa de retalho de várias coisas. E fala sobre fotografia, fala sobre o ato de registrar, a necessidade de estar se registrando, né, as situações na vida. Ele é um homem de teatro no sentido amplo, uma pessoa, um criador que sabe colocar as coisas em cena. E não é à toa que Registro foi um marco dentro da dança do Brasil, tendo recebido tantos prêmios e tendo surpreendido tanta gente. Até hoje é o meu processo mais natural, ou mais tranquilo, ou mais fácil de coreografar ou de criar. São através das músicas. Se eu tenho as músicas, de uma certa forma, racionalmente ou irracionalmente, consciente ou inconscientemente, as ideias começam de uma certa forma a surgir, eu já vou desenvolvendo todo um processo. É claro que a partir de 96 começou-se a mudar, assim, porque foi quando surgiu a presença do Hendrix em relação a isso. E daí se desenvolveu uma relação profissional muito criativa, que Henrique me inspira com suas propostas e críticas de fazer músicas legais, assim. E ao mesmo tempo ele me deixa, de um certo jeito, participar também no processo dele. Respeita e aceita minhas críticas e propostas. Também o Shell foi uma pessoa que, dentro dos processos, a gente se envolve muito, porque a gente discutia muito a concepção cênica, artística, cenográfica, né? A imagem como um todo. A gente tem uma relação boa de criação, assim, de entendimento, e acho que, na verdade, trabalhar com ele, para mim, hoje não tem mais necessariamente chegar a um cenário concreto. Às vezes pode até deixar de existir ele fisicamente e o espaço vazio ser uma opção a partir de um monte de conversa, e dá muito prazer participar da criação, mesmo quando ela não gera cenário. Eu divido, foi um processo muito interessante, foi o nosso processo mais trabalhado, detalhado, estruturado, assim. Que é muito simples, mas é muito profunda a reflexão que se faz sobre a solidão humana, sobre as relações humanas e sobre as divisões do indivíduo. Eu cheguei a uma proposta muito clara de movimento para os bailarinos. Foi a partir de vídeo que foi realmente assim, não uma ruptura, mas uma mudança considerável, assim, de como era consciente e clara a movimentação. Me envolvi com um programa de televisão, Os Sons da Rua, que passava na TVE. Eu fiquei completamente seduzido. São artistas de ruas, independentes, desconhecidos. São artistas puros mesmo. E isso me chamou muita atenção. Eu entrei em contato com eles, aí propus se eu não poderia, de uma certa forma, coreografar aquilo, né? Mas só a parte de áudio. Foi com isso que eu montei a coreografia para ouvir. Ele desenha todas essas figuras, esse ritmo e esse universo nordestino, quase como se fosse um gravador, numa xilogravura daquelas que a gente vê na literatura de cordel. E ao mesmo tempo faz uma reflexão sobre tudo isso. A proposta era de fazer uma movimentação mais abstrata e toda essa realidade ser através deles. Nas apresentações fora do Brasil, a Quasar também consegue emocionar as plateias. Mesmo aquelas plateias que culturalmente têm uma postura mais distanciada das coisas que acontecem no palco. Então é muito interessante perceber como o trabalho do Henrique e da companhia são admirados e muito respeitados nos Estados Unidos e principalmente na Europa.
dentro desse histórico, acho que o que mais exigiu de mim foi o Empresta-me Teus Olhos, que exigiu mais uma certa profundidade ou aprofundamento na questão de pessoas, né, com idade, né, um pouco mais avançada, assim, e como é que a relação do tempo, como é que o tempo interfere nessas pessoas, como é que o tempo interfere nas nossas vidas e como é que a gente interfere no nosso tempo. Tem uma parte do Empresta-me Teus Olhos, a primeira parte, assim, tem movimentos muito dos bailarinos. Começou, de uma certa forma, a voltar um pouco, né, o lado deles também, assim, movimentos mais deles, né. E agora, para esse próximo espetáculo, eu até falei assim, que de uma certa forma eu vou mostrar o mínimo possível de movimento, assim, porque acho que eles já estão num nível, num grau, né, praticamente de excelência como bailarinos, e eu acho que eu preciso colocar muito pouco em relação ao movimento, assim, é mais uma situação mesmo de ideias ou esboço de personagens que vão ter ou não. Antes da Quasa, a prática da dança em Goiânia era restrita à elite, que pode frequentar as academias e ao repertório acadêmico. Com a Quasa, a dança ganhou uma nova vitalidade e a prova maior disso tudo são os grupos que surgiram depois dela. Na minha concepção, a Quasa é a expressão do momento contemporâneo e, ao mesmo tempo, da identidade regional. Agora, de um ano para cá, a gente conseguiu alugar um espaço próprio. Considero uma cooperativa da dança, onde as pessoas entram aqui que estão com muita vontade de trabalhar e tem muito paixão pelo que estão fazendo, porque realmente o que se faz é muito bom. A parceria que nós temos hoje da Brasil Telecom dá um suporte muito grande, assim, é muito importante ter conquistado isso. É uma parceria que existe desde 99, que vem se consolidando e que eu não tenho a menor dúvida que está completamente consolidada, para nós é um motivo de orgulho e é uma parceria para todo sempre, né? Então, com essa manutenção, com essa parceria, nós conseguimos manter e criar outros projetos paralelos e levar adiante os espetáculos. Hoje, por exemplo, a companhia tem outras divisões. Por exemplo, a gente conseguiu montar a escola, que era um sonho da Vera e do Henrique, esse ano foi concretizado. Abrindo esse espaço que ele abriu agora, vai dar uma oportunidade de fazer grupos profissionais dentro do contemporâneo muito bons também. Eu acho que o espaço quase é uma demonstração do compromisso que eles têm, no sentido de ser uma companhia internacional e ficar deitados, né, nos louros do sucesso. Hoje são inúmeras pessoas envolvidas direto e indiretamente na companhia, e é muito legal, assim, de uma certa forma, elas serem reconhecidas, né, seja artisticamente, ou profissionalmente, ou pessoalmente, assim, em todos os sentidos, e dessas pessoas também quererem levar esse caminho adiante, e acho que isso é muito bom, e parece que hoje é um caminho quase sem volta mesmo, assim, né, para chegar lá na frente, né? Nem sei onde seria esse lá na frente, mas lá na frente. Queria realmente parabenizar aos fundadores disso, tanto a Vera quanto o Henrique e as pessoas que estavam do lado deles. Muita força que não deixa de acreditar. Assim, de ter contribuído para tudo isso e ainda está contribuindo e quero poder contribuir muito mais. Mais 15 anos de sucesso, né, gente? Tem 30, 60, 100 anos de beleza, de trabalho, de conquista. Parabéns para vocês nessa data querida e para você, Vera, querida. Vamos estar dançando por todo lugar aí, se der certo até fora do planeta. Nossa, valeu demais.